Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero trazer um assunto que não tem como não estar dentro de uma barbearia, que é o degradê, né, cara? Que é o famoso degradê que em 2014 deu um boom no mundo da barbearia, acabou quebrando muita gente. A galera que achou que nunca iria dar certo, não iria funcionar, né, não iria vingar, acabou não querendo aprender e o que aconteceu com a galera que não quis aprender acabou quebrando, né? Porque hoje, né, hoje é inconcebível tu pensar que o degradê não daria certo, porque virou uma febre absurda e muitas barbearias às vezes só fazem degradê. É um corte muito legal que visualmente ele tem um impacto bem bacana, né? Tu consegue identificar de longe o que é um degradê e isso é muito legal, tem um poder de fidelização bem bacana. Também vamos falar um pouquinho dessa relação do degradê com o cliente, que tem algumas percepções que a gente tem que ter e o mais importante é quais os tipos de degradê que existem? Esse é um assunto bem bacana, legal? Agora, existe um porém aí nessa questão toda, que é, Felipe, eu devo realmente começar logo de cara aprendendo a fazer o degradê? E olha só, o degradê é uma forma fantástica para tu aprender a passar a máquina. Porque quando tu vai fazer um corte social, por exemplo, o corte social ele fica relativamente simples quando colocado do lado do degradê. Porque o corte social, de repente um pente 4, né, passa um pente 4, cortou com a tesoura em cima, tudo certo. Quando tu vais fazer um degradê, é um processo um pouco mais longo, são vários pentes, tem que ter transição, e além do tamanho, o degradê é cor. Tu tens que enxergar como está sendo a transição de cor. Não existe um padrão perfeito para o degradê, é esse pente, depois esse e tal, e tal, e tal, e tal. No dia a dia, tem cabelos muito imperfeitos, então tu precisa adaptar. Por isso que o teu olho ele tem que estar extremamente bem treinado. Quem não aprende a fazer o degradê dificilmente vai vingar nesse mundo da barbearia. Se tu não sabe, por exemplo, tirar a marcação da zero, que é algo muito nítido, ou tirar qualquer outro tipo de marcação, dificilmente tu vais conseguir vingar porque a marcação é algo que o cliente olha e ele identifica de longe. Então, isso é um problema se tu pretende ter a tua barbearia lotada, pretende ser um barber 5/5, porque é sim um impeditivo. Com cada vez mais fotos de degradês tal aparecendo nas redes sociais, mais os clientes vão olhando e também eles vão treinando o olhar e vão ficando cada vez mais criteriosos. Por isso, tu tens que saber fazer um degradê sem marcações para conseguir entrar nesse mercado. Felipe, eu não sei fazer um degradê sem marcações, então tu tens que aprender, porque se tu não aprender, tu vais ficar empacado exatamente aonde tu estás e tu não vais conseguir evoluir. Agora, quando tu consegue tirar as marcações com bastante facilidade, o teu corte, ele começa a acontecer com muito mais velocidade, fica mais rápido, né? Às vezes tu leva 1, 2 horas para fazer um degradê no início, porque tu ainda não tens as percepções corretas. Quando tu começa a desenvolver e aprende a tirar as marcações, tu consegue fazer um degradê em 30, 40, 45 minutos, que é um bom tempo, tá? De 30 minutos a 45 minutos é bem legal, é um tempo ideal. Agora, existem alguns tipos de degradês e vão existir os desafios que existem nesses degradês, certo? O primeiro degradê, que eu acho que é o mais comum de todos e foi um dos primeiros a surgirem, foi o low fade. O que é low fade? É o degradê onde ele é um pouquinho mais embaixo, geralmente marca a zero um pouquinho aqui perto da costeleta e depois vai fazendo todas as transições. Esse é um degradê que ele tem um desafio voltado mais para a distribuição dos pentes. Por que na distribuição dos pentes? Porque tu tens muitos pentes, mas tu também tens um intervalo muito grande no crânio, porque ele começa aqui embaixo, então o intervalo dele é bem grande e a transição de cor acaba acontecendo de uma forma muito suave. Então, para perder a mão é muito fácil. Então, tu sabe que quando tu vai fazer um low fade, a extensão do movimento ela tem que ser sempre um pouquinho maior, porque eu preciso que todas as transições de cores aconteçam. Um outro degradê que também é bem bacana, eu acho que fica, esses dois são os mais utilizados, eu acho que até hoje esse está sendo mais utilizado, que é o mid fade, que é onde tu marca a metade aqui, ó, do crânio na lateral e tu vais até a parte da aresta, mantendo a estrutura ou não, depende como é que tu vai fazer o degradê. Esse tipo de degradê, ele tem uma transição não tão suave quanto o low,
né? Mas tu ainda assim consegue fazer uma transição onde não exista marcação, mesmo num cabelo muito bem estruturado. E a gente vai ter o outro, que é também esse já é um pouquinho mais difícil de ser feito, porque ele é mais agressivo, que é o high fade, que é quando tu joga a zero lá em cima. Esse tipo de degradê, quando tu tens que manter ele estruturado, ele já é bem mais difícil de manter uma transição suave, porque eu tenho um espaçamento muito pequeno, ou seja, nessa região, porque eu marquei com a zero aqui em cima, então a transição ela tende a acontecer de uma maneira muito mais rápida, principalmente quando existia uma diferença de tom da pele e de tom do cabelo. Quanto mais clara a pele e mais escuro o cabelo, mais transição de cor existe e mais difícil o degradê fica e mais bonito o degradê fica. Agora, se tu for fazer um high fade e tu não respeitar a estrutura e tu simplesmente arredondar sempre o corte, aí tudo certo, aí tu consegue fazer a transição com bastante suavidade, porque o teu limite ele não vai ser a parte da aresta, ele vai ser um pouquinho mais para dentro. Então tu acaba ganhando um pouco mais de espaço. Tem esses dois pontos aí. E também existe o Dark Fade ou Hard Fade, existem vários nomes, que é um degradê onde ele é um pouquinho mais escuro, a transição dele acontece de maneira rápida. Ao invés de eu ter uma transição super suave, não, eu tenho o branco e de repente, pá, eu tenho o escuro. Ela acontece com muito mais velocidade. E existem algumas variações que são bem legais para situações específicas. Com certeza, você que já cortou algum cabelo, fez algum degradê, já observou que nessa região aqui, ó, muitos clientes têm uma densidade de cabelo muito baixa. E quando tu vais fazer a marcação ali, tu fez todo o degradê tá legal daqui para trás, mas aqui na frente tem uma falha. Muita gente acaba colocando uma pigmentação, que é uma tinta que pinta o couro cabeludo e que tende a sair com lavagem. Então, para corrigir aquele detalhe. Mas existem alternativas para que tu corrija esse detalhe e fique bem equilibrado, que a gente chama de mid fade com entrada em low fade, ou seja, ele começa em low fade lá embaixo e depois ele sobe para o mid fade. Tu também tens a opção do high fade com entrada em mid fade, ou seja, tu começa um pouquinho aqui na metade e depois tu sobe lá para cima. Para o cliente que tem esse problema de estar muito ralo nessa região, esse tipo de situação vai te ajudar bastante, porque tu vai conseguir deixar o degradê totalmente equilibrado e isso fica bem legal, certo? Tem muita gente também que quando vai fazer um degradê se preocupa muito em finalizar ele com pente corrido, né? É muito comum o seguinte, a pessoa ir lá, passar, fazer todos os pentes, colocar tudo certinho, tentar deixar o degradê o mais perfeito possível e depois finaliza alguns pontos com pente corrido para tirar a marcação. Isso é legal, Felipe? Isso funciona, mas isso toma um tempo absurdo. Tu tens que entender que o pente corrido e a máquina é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o pente corrido, as duas ferramentas, elas são independentes entre si. O pente tu move para onde quiser e a lâmina também. Tipo, eles conseguem se mover em direções diferentes. Já a máquina, o pente e a lâmina, aonde um vai, o outro vai. Essa é a única diferença deles. Então a diferença é na questão da dinâmica, mas o movimento em si é a mesma coisa. Então, para que eu vou fazer e ajustar alguns detalhes no pente corrido se eu posso ajustar com a máquina? É perder tempo quando tu utiliza o pente corrido com a lâmina de corte para tirar algum tipo de marcação. Ah, é bonito, é legal, mas vai tomar muito mais tempo e tu vai fazer o degradê em 50, 1 hora. É o tipo de coisa que eu não aconselho, que é muito comum no mundo da barbearia. Agora, se tu for utilizar o pente corrido utilizando a tesoura dentada, aí a gente tem outra situação e ela é super indicada, porque isso tu não vai conseguir encontrar na máquina. Tu até consegue encontrar trabalhando mais com a ponta, mas só que aí fica muito mais complicado do que tu simplesmente ir e trabalhar com pente corrido com a tesoura dentada. Quando que eu devo utilizar? Em algumas regiões, às vezes, a gente tem uma densidade diferente no cabelo. E essa densidade no cabelo, por mais que tu passa, por exemplo, um pente 1 no trajeto todo, esse trajeto todo vai estar com a mesma cor, mas aonde tem uma densidade maior, vai estar um pouco mais escuro. Então, depois de finalizar um cabelo, é super indicado tu ir com a tesoura dentada naquele ponto onde está um pouco mais escuro e trabalhar. 1, 2, 3... limpa, observa, ainda está muito escuro. E de novo, até tu encontrar o tom.
Por que a tesoura dentada é super indicada para isso? Porque como ela corta um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, em algumas partes muito sensíveis, ela não vai ter uma troca de cor muito rápida, porque ela corta 50%. Já na tesoura de corte ou na máquina, na hora que eu passo, eu tiro tudo. Então, em algumas situações, essa transição de cor ela acontece tão rápido que acaba estragando o teu degradê. Por isso que a tesoura dentada para essas situações específicas é super, super poderosa. Quando tu começa a aprender a fazer o degradê, entender todos os elementos dele, tu observa que a maioria das pessoas simplesmente faz o degradê e entrega ele. E não é assim que deve ser feito. Se tu quer estar num nível absolutamente diferente, tu tens que enxergar muito bem a cor e quando tu finalizar o degradê, existe um próximo estágio, que é, de preferência, tá? Lavar o cabelo do cliente, trazer ele, secar e fazer esses pequenos ajustes, de preferência utilizando a tesoura dentada ou até mesmo a shaver, é bem indicada para algumas situações também. A gente sempre tem que lapidar o cabelo no final, porque raramente, principalmente em cabelos um pouco mais complicados, onde tem densidades diferentes em várias partes do cabelo, tu precisa cuidar de situações específicas. E quando a gente começa a fazer um degradê, a gente faz de maneira geral. Ou seja, marco com pente 2, depois eu marco com pente 1, depois eu marco com pente meio, depois eu marco com A0, tiro as marcações. Tá vendo que houve tudo uma padronização? Mas para um cabelo que ele é 100% padronizado, beleza, o resultado vai estar pronto. Mas a maioria esmagadora dos cabelos, eles têm variações diferentes. Então, quando a gente trabalha no padrão, aonde teve variação diferente, ele também ficou exatamente igual. Continuou diferente. Então, eu tenho que ir naquele ponto específico e lapidar ele para conseguir entregar um grande resultado. Sabe esses resultados de fotos que ficam impecáveis quando não tem edição, né? Quando não tem Photoshop, quando não tem pigmentação exagerada, quando é realmente uma foto de verdade, consegue deixar bem equilibrado quando trabalha pontualmente cada detalhe. Aí tu consegue entregar um grande resultado para esse cara. O degradê é super, super importante e o cliente cada vez mais observa e sabe o que é um degradê bom e o que não é um degradê bom. Mas ainda assim, o profissional, ele sempre tem um olhar muito mais aguçado. O cliente, ele consegue enxergar até esse ponto. Desse ponto para cá, é só o barbeiro que consegue enxergar. É só um barbeiro pro outro julgando, né? E identificando, ó, aqui tá marcado e tal, e tal, e tal. Muitas vezes vai acontecer de tu ir lá e fazer aquela lapidação e o cliente se perguntar, o que que ele tá fazendo, cara? Às vezes ele até pergunta para ti, cara, o que que tu tá ajustando aqui que eu não tô vendo mais nada? Parece que não tá mais marcado. Mas tu estás lá lapidando. A critério de olhar e identificar se o corte está bom ou não, o cliente ele não vai saber julgar. Para ele já está excelente. Mas na cabeça dele ele está olhando, caramba, esse meu barbeiro, cara, pensa num bicho detalhista. Ele não me deixa sair da cadeira sem que o meu corte esteja perfeito. E isso, cara, é um pensamento Barber 5/5. Isso é construir e chegar lá nos R$ 5.000. Então, ó, vários detalhes sobre o degradê que a gente precisa entender, precisa construir e aí sim conseguir fazer um belo de um corte. Felipe, tu consegue pontuar algumas coisas do que eu preciso saber para fazer um bom degradê? Consigo. Primeira coisa, técnica de tangência. Segunda coisa, entender sobre a distribuição de força atrás e força na frente na máquina. Terceira coisa, saber tirar as marcações. Quarta coisa, saber quanto que tu deves estender e cada trajeto que tu deves trabalhar. Isso é extremamente importante. Beleza? Tem alguns outros detalhes, como postura, que também influenciam, mas a influencia de modo geral. Beleza, pessoal? Eu espero que tu tenha saído desse vídeo sabendo um pouquinho mais sobre degradê e conseguindo aplicar algumas coisas no teu dia a dia e já com a consciência um pouco mais evoluída desse primeiro pilar. Beleza? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.